primeiro lugar, foram abordados aqui os aspectos práticos, fenomenológicos dessas ideias frankfurtianas do marxismo, do gramscismo cultural. Segundo ponto, o Iago trouxe aqui para a gente os aspectos naturais e sociais que essa desconstrução da ideia de casamento traria, essa desconstrução marxista. O que eu quero apresentar com a minha fala é um pouco dos aspectos futuros, ou dos desdobramentos lógicos, preferiria chamar assim, da própria ideia de esquerda. Muito se falou hoje na esquerda, direita e tal, mas a maioria das pessoas sequer sabe o que realmente é o desdobramento lógico de se colocar dentro do espectro político da esquerda ou da direita. Alguns pontos foram apontados aqui, obviamente, mais especificamente em cima do pensamento da Escola de Frankfurt, mas eu quero começar pelo começo, como todas as boas coisas deveriam ser. E eu acredito que o pensamento de esquerda ele poderia ser chamado de jacobinismo, porque ele começa em 1789 com um negócio chamado Revolução Francesa. Começa não, mas digamos que foi um bom expoente. Porque a partir daí a gente tem o que foi o pecado original do pensamento político. E eu resumi aqui 6 pontos que acredito que resumem muito bem como é que você pode polarizar um pensamento para que ele se categorize como sendo de esquerda. O primeiro deles é que o pensador de esquerda vai compreender uma insatisfação com a condição humana dele e da sociedade. Já que, segundo ponto, o mundo é deficiente em ordem, sabedoria e justiça. A gente vai voltar para isso depois. O terceiro ponto é, mas a ordem pode ser mudada, pois, quarto ponto, a falha não reside no homem, mas no sistema de poder estabelecido. Portanto, ponto 5, ele se opõe ao poder estabelecido como defensor da justiça social e retificará a antiga queixa dos oprimidos. E assim, sexto e último ponto, ele mudará a história dentro da história através de um conhecimento que só ele tem. Afinal de contas, a condição alienada do homem não lhe permite perceber o que ele, como um pensador iluminado, percebeu. É a natureza natural e revolucionária do pensamento de esquerda. Algumas pessoas, talvez, com um pouco mais de percepção de cosmovisão cristã, entenderam por que esse pensamento de esquerda, assim categorizado, assim sistematizado, não pode ser, portanto, um pensamento cristão. O primeiro ponto, talvez, já se encontre ali no item 4. A falha não reside no homem, mas no sistema de poder estabelecido. A falha reside no homem, sim. A falha do nosso sistema e ordem atuais reside num negócio chamado pecado. Não é num sistema estabelecido de poder, não é numa opressão externa de causas naturais, mas numa opressão interna de causas transcendentais. Percebemos então que o pensamento de esquerda ele realiza uma síntese emocional, meramente fenomenológica, meramente observando aqueles aspectos que ele consegue perceber no mundo natural, negando qualquer relação que possa existir do transcendente. E se alguém ainda tem dúvida que o pensamento de esquerda é assim tão revolucionário, ou que tenta instaurar esse céu na terra, eu trouxe aqui algumas citações de homens como Robespierre, que disse em 1794, abre aspas, que ele iria estabelecer na terra o império da sabedoria, justiça e virtude. Mais audaciosa, Rosa Luxemburgo disse que amanhã a revolução ascenderá, ecoando a toda altura, e para sua consternação anunciará o som das trombetas. Eu era, eu sou e eu serei. E Karl Liebknecht disse também, estamos lutando pelos portões do paraíso. E esse discurso foi muito repetido em pensadores da Escola de Frankfurt, como Marcuse e Erich Fromm, homens que acreditavam que através de seus atos eles instaurariam os céus na terra. Observamos então que a proposta de esquerda é uma proposta messiânica e mitológica gnóstica. Eles acreditam que através desse conhecimento específico da alienação humana, do problema humano, que eles vão poder trazer esse reino de igualdade, justo. A tensão entre esquerda e direita, portanto, é uma tensão entre liberdade e igualdade. A esquerda acredita que tudo é válido para eu poder desconstruir e que eu devo desconstruir coisas naturais em busca dessa tão famigerada igualdade. Mas a direita percebe que a igualdade plena é utópica, que ela não pode ser realizada na história, mas somente fora da história, assim como nós percebemos. Nós percebemos que a salvação perfeita, a redenção plena, a mudança do homem, a desestigmatização do pecado só se efetua fora da história. Ela só se efetua através da segunda vinda de Cristo, e que Messias natural, Messias histórico, Messias humano é loucura. Percebemos então que esse pensamento se aplica em algumas coisas que estão muito na mídia hoje em dia. Olha só, a
desconstrução da masculinidade e da feminilidade em nome da igualdade. Ora, eu quero que as pessoas sejam iguais, assim eu não posso ter uma distinção de sexo. É isso que as feministas começaram a escrever, principalmente a partir de Shulamit Firestone, acerca da desigualdade a partir do sexo. Elas aplicaram esse ideal mitológico gnóstico do pensamento de esquerda ao sexo. Segundo ponto é ser contra a redução da maioridade penal com a justificativa de que nós precisamos mesmo acabar com o problema através de políticas públicas. Me desculpe, mas políticas públicas não acabam com o problema da violência. Políticas públicas são imanentes, elas estão presentes nessa história. Elas não acabam com o problema principal do ser humano, que é o pecado. O terceiro ponto que eu assinalei aqui é a distribuição forçada de renda pelo Estado, com base no pressuposto de que todos devem manter uma igualdade econômica. Percebem? É sempre igualdade, 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 mas em nome dessa suposta e utópica igualdade, eu quebro e faço questão de quebrar e desconstituir qualquer elemento que me apareça pelo meu caminho. Não importa se ele seja econômico, religioso, social ou natural. E nem mesmo biológico. Tem mais coisa aqui, mas eu vou pular porque senão eu não consigo. Toda vez que essas desconstruções das instituições morais, toda vez que as desconstruções das instituições morais, da propriedade privada, são realizadas, a intenção da esquerda é elaborar um pensamento de polarização social. A partir daqui, eu começo a polarizar pessoas. Eu tenho um lado progressista, que quer sempre o melhor, que quer sempre mais liberdade, mais desenvolvimento, e eu tenho um lado conservador, retrógrado, bobo, com ideias ultrapassadas e que deve ser superado. Ora bolas, se eu coloco essa pecha de retrógrado na cabeça de quem quer que seja, diante da mídia, quem é que é o certo da história? É o progressista que está lutando por mais direitos ou é o conservador que quer viver no passado? É óbvio. É o progressista. Olha, mas ele está lutando pela evolução da sociedade, isso não é uma coisa boa? Não necessariamente. E aqui é que a gente observa que muitas vezes a nossa compreensão do que significa realmente ser um conservador é definida, volto aqui à fala do meu colega, é definida pelos pensadores da esquerda, que ridicularizam o pensamento conservador. Ser conservador não significa conservar as coisas tais como elas estão. Se fosse assim, nós não estaríamos nessa mesa. Ser conservador significa que nós consideramos que existe um ponto de partida, um valor objetivo, um determinado status que as coisas possuem e que é melhor para elas, baseado numa valoração filosófica, econômica e política. E que esse valor deve ser mantido. Conservadores querem mudar as coisas. Nós estamos aqui tentando mudar essa ideia de redefinir casamento e de redefinir o contexto de gênero baseado simplesmente numa arbitrariedade. E aí nós vemos que quem seria contra o progresso? Quem seria contra essa desconstrução em nome da igualdade? Ora, só mesmo esse bando de cristãos desinformados, burros e preconceituosos, né? É o nosso papel aqui. E esse discurso, como bem disse o nosso colega, ele não é assim tão declarado. Judith Butler, falando sobre performatividade de gênero, Judith Butler, para quem não conhece, é uma filósofa, maior expoente do feminismo no pensamento atual. Ela vai dizer o seguinte: olha, mas quem cria esse policiamento do gênero é a cultura. Existe um policiamento cultural. Eu não estou dizendo que a gente tem que ser contra a cultura. O que eu estou dizendo é que a gente tem que resistir a essa formação cultural e tentar desconstruir esse policiamento. Como assim? Espera aí, então vamos, colocando em pontos bem claros o que essa moça está dizendo, é que a gente precisa instaurar uma guerra cultural. E essa guerra cultural precisa desconstruir os valores definidos por ela. Uma linguagem tão cândida, uma linguagem tão suave, mas que carrega um pensamento completamente destrutivo. E não pensem vocês que o que a gente está falando aqui é algum tipo de declive escorregadio e que isso jamais vai chegar a acontecer. Existe um cara chamado Jonathan Keats, que ele começou a desenvolver uma teoria de que casamento pode ser uma coisa plenamente material, baseado em mecânica quântica, mais especificamente baseado em emaranhamento quântico. Ele se tornou uma espécie de sacerdote quântico do casamento. E através de um processo meramente mecânico que envolve uma mecânica quântica, ele diz poder casar pessoas através de emaranhamento de fótons que são derramados sobre as pessoas. Loucura, idiotice, talvez alguém dissesse isso há 5, 10, 15 anos atrás, mas hoje em dia é realidade e já está sendo feito.
Meus colegas também falaram sobre coisas que estão sendo lutadas aqui, como a NAMBLA, que é a associação de pedófilos, como a associação de pessoas que querem casar com animais, entre outras coisas, com objetos e tantas outras. E eu queria só, por favor, desculpa me alongar, peço perdão aos meus colegas também, mas eu queria finalizar com 1 minuto a mais, fazendo aqui a fala do professor de Harvard, professor de administração em Harvard, Clayton Christensen, onde ele trabalha a ideia do porquê que a democracia se desenvolveu no Ocidente tão bem. Numa conversa com um colega dele chinês, marxista, profundamente marxista, que veio fazer uma apresentação num seminário em Harvard, ele perguntou, alguma coisa lhe chamou a atenção? E ele disse, sim, eu nunca percebi o papel tão fundamental que existisse da religião para a formação do pensamento democrático. Sabe por quê? Porque a democracia ela funciona não porque o Estado cresce de tal modo que ele consegue observar cada ação das pessoas, mas porque as pessoas, na maioria das vezes, e a maioria das pessoas, voluntariamente escolhe fazer a coisa certa. E essas pessoas escolhem fazer a coisa certa porque a base cultural e moral que fundou essa sociedade democrática, Alexis de Tocqueville, que não me deixa mentir, já escreveu isso no século XIX, diz exatamente que essas bases morais e culturais foram construídas pelo cristianismo. Porque essas pessoas não estavam tentando prestar contas para a sociedade. Elas estavam tentando prestar contas para Deus de seus atos. E se você retira a religião da fundação do pensamento democrático, você não tem dinheiro suficiente para contratar policiais.